Senhor presidente e senhores deputados, para encaminhar, senhor presidente, a posição da bancada do PSOL em relação a esse projeto, eu queria primeiro, senhor presidente, fazer aqui, até para critério de metodologia, para facilitar, fazer dois cortes. Em relação à análise que está sendo feita hoje sobre para onde vai o Estado de São Paulo. A primeira, senhor presidente, é a análise que fazem os desenvolvimentistas, de que o Estado de São Paulo está passando por um processo de desindustrialização, ou seja, o setor industrial vem perdendo peso na economia de São Paulo já nos últimos 30, 40 anos, e de forma acelerada, depois da chegada do Covas ao governo, e o setor primário exportador, que é o setor da monocultura, tanto da cana, do eucalipto, do pinos, ou seja, a exportação de matéria-prima, esse setor tem ganhado peso na economia de São Paulo, inclusive hoje representa 50% do PIB paulista. E uma outra avaliação é a avaliação daqueles que defendem uma economia socialista, que falam que o Estado de São Paulo está passando por um processo de reversão neocolonial, ou seja, um processo acelerado, a volta à antiga colônia. O que era a antiga colônia? A antiga colônia era o país, o Brasil era uma grande fazenda, inclusive foi uma grande fazenda até 1930, ou seja, regredindo a esse estágio inicial de desenvolvimento do país. Por que eu estou dizendo isso? Porque os desenvolvimentistas, e muitos inclusive até hoje ainda acreditam nessa tese, o Serra não acredita mais, já abandonou essa tese faz muito tempo, o Fernando Henrique também, apesar de ter escrito muitas coisas interessantes, como Capitalismo e Escravidão, que é uma obra importante para entender a questão racial no nosso país, mas grande parte, e eu queria aqui dizer hoje, toda a cúpula do PSDB já não acredita mais nessa tese. Para eles o que vale hoje é a tese do neoliberalismo, que é a anexação pura e simples do Brasil e a volta do Brasil à grande fazenda. Essa é a tese principal defendida. Mas alguns desenvolvimentistas, a Maria da Conceição Tavares, o próprio Celso Furtado, muitos sonharam esse sonho de ver o desenvolvimento industrial do Brasil, o investimento em tecnologia. Eu acho, senhor presidente, que analisando hoje o debate nacional, que infelizmente não tem mais nenhum setor da elite nacional, e nenhum setor inclusive hegemônico hoje da intelectualidade, não acredita mais nessa tese, que é uma tese de que é possível ter no espaço do território nacional a internalização da riqueza, a internalização não só do crescimento da economia, mas também da distribuição das riquezas. Hoje já não se acredita mais nisso. E eu digo isso por quê? Porque grande parte dos desenvolvimentistas, que inclusive construíram a candidatura do Lula, e se nós formos analisar hoje o que é o governo do Lula, vai demorar mais 130 anos para conseguir levar esgoto na residência das famílias. Ou seja, o Brasil só vai resolver o problema do saneamento básico no século 22 e 30. Portanto, é possível já achar que essa tese do desenvolvimentismo já está sendo descartada também para o nosso país. Mas eu quero aqui fazer uma análise do governo Serra e desse projeto à luz dessa tese do desenvolvimentismo. Porque se essa tese fosse ser real, ou se nós fôssemos utilizar o seu instrumental, todos aqui iam entrar no acordo de que é fundamental um banco público para ter desenvolvimento econômico, dentro da linha do que apregou o desenvolvimentismo. É fundamental ter um banco como a nossa Caixa, fora das regras de mercado, que é um absurdo ter hoje. A nossa Caixa é um banco público, ele segue as mesmas regras de mercado do que o Bradesco, do que o Itaú, ou seja, ele precisa dar lucro, e bastante lucro inclusive. Ele não pode, o governo brasileiro cometeu essa insanidade, que vem sendo mantida até hoje, ele não pode pegar aquilo que ele tem como lucro, ou seja, movimentar a conta dos rentistas, e introduzir tudo isso na economia, ou trabalhar com tarifas diferenciadas. Qualquer um aqui vai concordar com esse deputado, se os bancos públicos no Brasil pudessem sair da regra de mercado, nós íamos se influenciar de forma direta e rápida todos os bancos privados. E a diminuição das tarifas, diminuição de taxa de juros, ou seja, viabilizar linhas de crédito. É essa a importância da nossa Caixa. Fazer com que ainda mais um banco que está capilarizado no estado de São Paulo, todo pequeno município tem uma agência da nossa Caixa para viabilizar lá uma cooperativa de costura, corte e costura,
viabilizar acesso fácil de crédito para o pequeno agricultor. Ou seja, é fundamental dentro da tese do desenvolvimentismo, para aqueles que ainda acreditam que é possível, dentro da atual estrutura mundial, desenvolver o Estado de São Paulo, ou quiçá o Brasil, ter um banco capilar, fora das regras de mercado, e viabilizando, então, recursos fartos, crédito farto aos pequenos, para que nós pudéssemos ter um desenvolvimento econômico, ter crescimento econômico, geração de emprego e renda, enfim. Mas não é essa a linha mais. Não é à toa que entregaram o Banespa, que já foi um crime, e agora inicia-se o processo que o Banespa já passou, que é o processo de descapitalização da nossa Caixa, para entregar o ano que vem, e dentro da linha do Serra, o ano que vem é a entrega da nossa Caixa, no outro ano é a Sabesp, e no último ano de governo, a ideia é entregar o que restou do nosso setor elétrico aqui em São Paulo, ou seja, as 3 grandes áreas. Depois vem as áreas médias, que é a companhia do Metropolitano, Metrô, CPTM, enfim, até o setor de pesquisa do Estado de São Paulo, dentro que o governo já mandou avaliar, vai pagar R$500 mil por isso, inclusive. O Serra vai pagar R$500 mil para que seja feita uma análise das 18 estatais que sobraram, para entregar na Bacia das Almas as privatizações. Vão ser 3 grandes, uma grande a cada ano de governo, nos próximos 3 anos, 6 médias e as outras pequenas que sobrarem, ou seja, as outras 9 pequenas. Isso é o que está, inclusive, sendo defendido pelo governo abertamente, que é aprofundar o processo de privatização em São Paulo. Pois bem, entregando a nossa Caixa, qual é o instrumento que o governo do Estado de São Paulo vai ter para fazer desenvolvimento econômico, para poder liberar crédito nos pequenos municípios, para poder financiar a pequena agricultura, financiar as cooperativas, financiar o pequeno? Então, como não existe essa tese, senhor presidente, eu gostaria aqui, na minha avaliação, é a tese do neoliberalismo do entreguismo puro e simples. Ou seja, vai fazer com que as grandes corporações, como o caso da Votorantim, que já tem os seus próprios bancos, que nem precisam recorrer ao sistema financeiro convencional, porque já tem hoje os seus próprios bancos, já são inclusive captadoras do papel da dívida, já são empresas que investem em áreas, mas também ao mesmo tempo especulam no mercado financeiro. Vai fazer com que tenha ainda mais uma concentração nas grandes transacionais, nas grandes empresas do Estado de São Paulo, no grande setor do setor agrícola, que é o agronegócio. Por quê? Porque o pequeno, tanto ele precisa do subsídio, que não existe aqui em São Paulo, para poder produzir e não ficar à mercê do tempo, como precisa do financiamento. Então essa linha, na nossa avaliação, seja para o keynesiano é desindustrialização, e seja para aquele que defende uma economia socialista é a reversão neocolonial. É isso que o Serra está defendendo, porque ele sabe muito bem de economia, ele passou pela CEPAL, ele conhece, não é um desavisado, não está de alegre no projeto que está sendo implantado em São Paulo. Ele está servindo a Cargill, as grandes multinacionais que estão controlando as sementes aqui no Estado, que são quem está ganhando com a monocultura no Estado de São Paulo. Está servindo às grandes empresas que exportam. Por quê? Porque dentro dessa lógica não tem mercado consumidor, senhor presidente. Nós estamos no Estado de São Paulo com 2,5 milhões de desempregados. E aonde essas pessoas podem arrumar emprego é numa pequena, na microempresa, que para se viabilizar precisa de crédito. E para ter crédito tem que ter banco público. Não é descapitalizando a nossa Caixa que vai ser possível viabilizar o pequeno e o médio no Estado de São Paulo. É por isso que o Fernando Henrique deu uma entrevista esses dias na Piauí, uma revista inclusive interessante, numa palestra que ele foi dar nos Estados Unidos, defendendo que o Brasil deveria se anexar mesmo aos Estados Unidos, porque não existe mais essa ideia de nação. Nação é uma coisa do começo do século passado, espaço territorial, não tem mais nada disso. Agora é anexar e entregar o futuro do povo brasileiro na mão das multinacionais e do governo dos Estados Unidos. Essa é a proposta. E o Serra sabe disso. E é uma tristeza ver vários parlamentares à margem desse debate, porque dizem que não há alternativas. Eu escutei hoje na Comissão de Agricultura, uma audiência lá com os servidores da Secretaria da Agricultura, trouxeram olerite, seus deputados. O piso salarial de R$70, deputado Zico Prado estava lá, Vossa Excelência viu. Como vai desenvolver a agricultura no Estado de São Paulo com um servidor
da Secretaria da Agricultura tendo um piso salarial de R$70. Desenvolver a pequena agricultura é por tudo isso, senhor presidente, que a bancada do PSOL é contrária à preparação de terreno para a privatização da nossa Caixa. Porque, infelizmente, a entrega da nossa Caixa vai dificultar ainda mais qualquer tipo de projeto de desenvolvimento aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque para ter desenvolvimento tem que ter liberação de crédito, e para ter crédito tem que ter banco público. O Itaú, o Bradesco, o Banesco, o Santander jamais vão querer emprestar recursos com juros baixos. Por quê? Porque esses ainda, o Banesco agora está na mão dos espanhóis, vão querer muito lucro para arrastar do Brasil e levar para a Espanha, seu país de origem. Porquanto nossa posição é radicalmente contra a preparação de terreno para a privatização da nossa Caixa e das outras 17 estatais que o governo já gastou R$500 mil para avaliar quanto vai custar se for para o leilão. Pela ordem.